Deixa eu colocar para gravar. Deixa eu começar a gravar aqui. Agora está começando, agora está gravando. Deixa eu ver se... Então, vamos lá. Deixa eu dividir a tela aqui com você. Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui a janela. É essa daqui. Está aparecendo o slide para você? Tá sim, professor. Tá, então tá bom. Então, vamos lá, então, que a aula hoje é curta. Tem só 13 slides. 13. Então, vamos lá. Então, a ideia, Paulo, a gente falar sobre organização empresarial, tá? Então, a gente vai falar de organização empresarial, tá? E dentro desse contexto, a gente vai ver as 4 funções dentro da organização empresarial, tá bom? Vamos falar um pouco de estratégia, a gente vai falar de níveis hierárquicos, tá? E a gente vai falar um pouco sobre metas e indicadores SMART, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, então, quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente está falando basicamente, a gente está falando de questões, né, que estão relacionadas diretamente com as tarefas que são coordenadas e divididas dentro da empresa. Então, o que isso quer dizer? Uma empresa, quando ela quer produzir um determinado produto, ela organiza essas tarefas. Então, a gente pode dizer que uma empresa ela tem tarefas administrativas, por exemplo. Então, você tem lá o escritório, você tem atividades, tarefas relacionadas à produtividade, tá? Então, você vai ter, basicamente, dentro de uma empresa, você tem tarefas que estão ligadas diretamente à produção da empresa, né? Ou seja, está ligada diretamente àquilo que a empresa está produzindo, e tem as tarefas que não estão ligadas diretamente à produção da empresa, mas que são importantes para que as pessoas continuem a produzir. Então, um exemplo, o departamento de RH, não está ligado diretamente ao setor produtivo da empresa, mas está relacionado de forma indiretamente à contratação de pessoas que vão trabalhar no setor produtivo. Tem a atividade de elaborar a folha de pagamento daqueles que estão trabalhando no setor produtivo e também não, tá? Você tem a administração, você tem a contabilidade, você tem o setor de compras, que vai comprar os insumos que vão ser usados na atividade produtiva e assim por diante, né? Então, serve como base hierárquica, né, organizacional dentro do negócio. Então, vamos pensar a empresa como sendo um negócio. Então, eu organizo isso. Então, eu tenho o setor administrativo, o setor produtivo, e dentro do setor produtivo, eu tenho ainda as subdivisões. Eu tenho a entrada de fábrica, eu tenho o estoque da fábrica, né? Então, a fábrica ela está organizada dessa forma. Então, eu tenho, vamos dizer assim, os processos iniciais, os processos intermediários e os processos de acabamento, que poderia ser, por exemplo, pintura, lixar, colocar um detalhezinho de borracha, coisas assim, tá? E cada perfil, né? Ou seja, cada perfil de empresa, cada perfil de negócio, ele vai se adequar a uma determinada organização, tá? Otimizando os processos e mantendo uma estratégia mais eficiente possível. Então, o que acontece? Imagine que uma empresa totalmente familiar, né? Então, trabalha lá dentro da família. E essa empresa agora, por algum motivo, ela quer se profissionalizar e contrata um administrador de empresa. Bom, esse administrador de empresa, ele vai chegar com um perfil.
certo? E ele vai chegar com um perfil de administração que ele julga que é o correto. E ele vai chegar nessa empresa que já tem um perfil, é um perfil familiar. E aí, esse perfil, ele vai ser organizado dentro de processos e dentro de estratégias, tá ok? Então, você como administrador, a gente tem uma visão. Dependendo da empresa, se ela for familiar, ela vai ter esses processos organizados. E, consequentemente, as estratégias, tá? Esses processos, eles são eles são os processos e as tarefas. E como é que está estrategicamente organizado isso para que torne o processo de produção mais eficiente possível. Muito bem. Continuando, então, a gente pode encontrar 3 tipos de organizações, né? A gente pode classificar as organizações de 3 formas. A gente tem as organizações lineares, as organizações funcionais e as de linha staff, tá? Muito bem. E aí, as organizações linear, elas têm como característica ter um modelo vertical, tá? Então, eu tenho, de forma muito bem clara, os processos, o nível hierárquico de cada empresa. Então, eu olho para a empresa, eu consigo identificar logo de imediato a diretoria, né? O serviço administrativo, eu consigo enxergar os processos de fábrica, como é que eles são organizados de forma linear, tá? E esse processo, essa organização, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens. As vantagens, elas podem ser, que elas são fáceis de implementar, são fáceis de identificar, né? Pois, uma vez que os cargos e funções estão bem claros, definidos e agrupados, organizados por essas etapas, então as decisões que eu preciso tomar, elas são muito mais rápidas, porque as decisões, muitas vezes, elas vão estar focadas num determinado ponto dessa estrutura, tá? Num determinado ponto dessa estrutura. Então, fica muito fácil eu interagir. Então, quando eu vou colocar um equipamento novo na fábrica, um dispositivo, um ferramental novo, eu vou colocar naquele ponto, tá? Então, isso, eu sei que a partir daquele ponto para trás, né, é que a máquina vai começar, vamos dizer assim, a impactar no processo. Tá? Então, a partir desse ponto para frente, para trás, né, é que a máquina vai impactar. Um treinamento, então é muito fácil, tá? Porém, tem suas desvantagens. Os coordenadores, os líderes, acabam ficando sobrecarregados devido ao acúmulo de decisões. Então, quando você tem lá um líder de produção, por exemplo, ele está responsável por toda a linha de produção. Então, desde o processo que alimenta a linha de produção, o processo de montagem desse produto e o processo de acabamento. Então, todas essas etapas, o líder ele é responsável por ela, o que vai automaticamente ocasionar vai acarretar um sobrecarregamento de atividades que ele tem que exercer dentro desse processo. Basicamente, então, a gente vai ter um acúmulo de decisões. Considera-se ainda que é imposto uma grande responsabilidade na tomada de decisão desse líder, né? E as informações que podem ser repassadas de forma equivocada, né? Pois passa por muita gente até que chegue no topo da pirâmide. Então, o que eu quero dizer aqui?
esse líder, ele vai ter bastante responsabilidade. Então, vamos imaginar como essa empresa ela é verticalizada. Então, surge uma decisão lá na diretoria. Então, a diretoria vem descendo. A diretoria fala para os responsáveis, o responsável vai comunicar isso ao líder de linha de produção, e o líder da linha de produção, consequentemente, vai dividir, não totalmente, mas uma parte dessa informação com os colaboradores que estão ali trabalhando nessa linha de produção. E mais as informações que ele tem. E muitas vezes essa informação, ela chega fragmentada. E o que a diretoria imaginou, pensou ou idealizou, muitas vezes, ou 100% das vezes, ela não se materializa na linha de produção. Por quê? Porque essa informação ela foi passada por muitas pessoas e cada um de nós tem um processo, tem um jeito de identificar cada uma dessas etapas, tá ok? E muitas vezes a gente pode omitir uma informação que pode ser importante. Não sei se você teve a oportunidade, quando estava lá na escola, a professora ou o professor fazia um experimento. Então, a classe, ela tinha as carteiras, né, organizadas em filas. Então, o professor chegava no primeiro aluno da porta da sala e falava no ouvido dele uma palavra ou uma frase. E aí, pedia para esse aluno repassar no ouvido do aluno de trás. E esse aluno iria repassando essa informação até que chegasse no último aluno que estava lá na janela. E aí, a professora ia pedir para o aluno falar a frase. E qual a chance de chegar distorcido isso? Era grande, porque cada um o aluno falava, isso aqui não precisa falar, isso aqui não tem importância. Aí o outro aluno, às vezes, colocava uma nova informação para melhorar o entendimento, tá? O professor chamava isso de brincadeira de telefone sem fio, né? Ou seja, era para provar como que a informação ela se transforma, ela se perde, né, no processo, tá bom? Só para dar um exemplo. Isso acontece muito em organizações. As organizações funcionais, né, elas são separadas por departamento, também conhecidas como empresas departamentais, tá ok? São as empresas departamentais. E qual é a característica nessas empresas? Bom, basicamente, você vai ter, cada subordinado vai responder a uma determinada área, a um determinado departamento. E qual é a vantagem? A vantagem é que você tem lideranças especializadas. Então, cada setor é especializado numa parte do problema. Então, você tem lá o setor financeiro, você tem o setor contábil, você tem o setor de engenharia, né? E cada um faz de acordo com o seu conhecimento. Mas perceba que nós temos uma empresa muito fragmentada, muito compartimentalizada. Ou seja, a desvantagem é justamente aí. Por se tratar por a empresa ser organizada de forma em departamento, muitas vezes esses departamentos eles não se comunicam entre si, né? E cada membro desse departamento ele não tem uma visão completa do sistema produtivo da empresa. Consequentemente, a empresa, consequentemente, o processo de comunicação, de visão do negócio, do processo, ela é prejudicada por conta dessa compartimentalização, por conta dessa departamentalização da empresa, né? Dessa segregação, né? Dessa particionamento, tá ok? E aí, quando a diretoria precisa tomar uma decisão, a decisão, inclusive, tem que ser pensada de forma departamental. Então, como é que eu vou dizer o que eu quero para o departamento financeiro? Como é que eu vou dizer para o departamento contábil? Como é que eu vou dizer para o departamento de engenharia, por exemplo, tá? Então, isso é uma questão bem
complicada. E você tem as organizações, as empresas que estão alinhadas com relação à chamada linha staff. A linha staff é uma tentativa de juntar a questão linear e a de departamento, tá? Então, você vai encontrar muito esse tipo de organização fugiu, em startups, ok? Você vai encontrar isso muito em startups. E o legal é que eles vão tentar pegar o melhor das duas coisas, né? Só que quando você pega o melhor de cada uma das organizações anteriores, você também está trazendo para si os problemas de cada uma delas. Então, por exemplo, uma das maiores vantagens é garantir a hierarquia e a especialização ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou ter a hierarquização dos negócios e também vou ter a especialização dele, trazendo o processo de interação entre eles, tá? Mas as desvantagens, elas são igualmente. Devido ao fato da área poder interferir na outra, por conta agora da hierarquização, você vai ter um problema de autonomia desses setores, né? E muitas vezes alguns setores vão se sentir, ou inclusive vão trabalhar no sentido de não se imporem, de não se contraporem a uma determinada situação. E isso pode acarretar um prejuízo ou simplesmente uma confusão em um determinado espaço de tempo de como que o negócio está sendo conduzido, tá? Muito bem. E aí, a gente chega, então, basicamente, em 4 funções essenciais, tá? Existem autores que defendem outras, mais de 4 funções, mas aqui a gente quer trazer, basicamente, o que a gente vê mais por aí. Quais são as funções mais encontradas dentro do processo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a função do financeiro, que ela é responsável pela controladoria, orçamento, balanços, né? Ou seja, toda a saúde financeira da empresa passa pelo setor financeiro. Eu tenho aqui a função de RH, que cuida de todo o processo que envolve os colaboradores, desde a sua contratação, a questão de o processo de demissão, a concessão de benefícios, né? O tratamento, como é que eu melhoro o bem-estar desse colaborador para que ele possa, inclusive, refletir isso de forma na produtividade. Eu tenho também uma outra função chamada de marketing, que é justamente ela que vai mostrar para o mercado o que a empresa produz, né? Para o cliente, para que ele possa comprar esse serviço. As questões de pós-venda, né? Reclamações, o chamado SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento ao Cliente. Então, quando eu vendo um produto, eu preciso estabelecer uma comunicação com esse cliente. E essa comunicação, ela pode ser via marketing, né, comerciais, propagandas, e também o pós-venda, para que eu possa fidelizar esse cliente, e muitas vezes o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. Tá? E também, tão importante quanto os demais, né, a função de produção. Então, a função de produção é a função que vai transformar os produtos que entram, os produtos básicos que entram na empresa, de um lado, são organizados por meio de uma transformação, aglutinação, agrupamento desses componentes, que isso vai gerar na saída um produto acabado. Então, exemplo, uma empresa que monta televisores, né? Que fabrica televisores, vai entrar de um lado produtos, vai entrar tela, vai entrar o plástico, que é a moldura da TV, o suporte, né? A pintura, se for o caso, os componentes eletrônicos. Em algum momento, eu vou juntar, eu vou aglutinar tudo isso, de forma que isso tenha um produto. E a gente chama também isso que eu estou agregando um valor, né? E aí vai sair lá do outro lado da fábrica, pensando numa linha de produção, vai sair a televisão pronta, tá?
Beleza? Tranquilo? Muito bem. E aí, nesse contexto, a gente precisa lembrar que estratégia é muito importante para que eu possa dar continuidade nesse processo e para que ele possa se perpetuar e que eu possa extrair valores que são agregados nele por meio dessa estratégia. Então, por exemplo, em pequenas empresas, é comum uma pessoa assuma essa função de estratégia de como conduzir o negócio. Tá? Por quê? Porque é uma pequena empresa. Então, a estratégia é como é que eu vou definir meu preço, em que local eu vou vender esse produto, em que mercado que eu vou atuar, se vai ser no mercado masculino, se vai ser no mercado feminino, se vai ser no mercado adulto, infantil, né, terceira idade. Então, eu preciso definir essas estratégias. O preço que eu vou praticar, os fornecedores que eu vou trazer para compor o meu produto, né? E é importante ter uma estratégia para que as decisões elas sejam alinhadas, né? E à medida que mais colaboradores vão entrando na organização, ou seja, a partir do momento que a empresa vai prosperando, vai crescendo, vai tomando corpo, né? É preciso ter a certeza de que as ações de cada função estão alinhadas à organização. Então, quando está chegando um novo colaborador, eu preciso ter a certeza que esse colaborador vai estar, as atividades que ele vai desempenhar dentro da empresa, elas vão estar alinhadas àquilo que foi estabelecido na estratégia do negócio, tá? Então, esse colaborador teve treinamento? Quais são as habilidades que esse colaborador está trazendo, né? Quais foram as premissas pelas quais ele foi contratado? Eu preciso estar atento a isso, tá bom? E o que a gente costuma observar bastante, que um erro comum dentro da estratégia, né, que muitas empresas cometem, é não explicar a filosofia da empresa para os colaboradores, né? A gente já falou, em algum momento lá atrás, da visão, missão e valores. Missão, visão e valores, né? A gente falou que a missão é o que vai nortear a empresa ao longo do seu processo, da sua caminhada. E essa missão, evidentemente, pode mudar, e ela deve mudar ao longo do tempo. Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, uma empresa vamos pegar a Coca-Cola. A Coca-Cola, por exemplo, no processo, lá quando ela tinha poucos anos de vida, a missão dela era uma. Ela pode ir mudando isso, né? A visão dela também vai mudando, né? Mas os valores, lembre-se, os valores é do portão para dentro da empresa. Então, quais são os valores que essa empresa ela tem para ditar o negócio dela? Então, lembra-se que lá nós falamos que os valores é aquilo que a empresa não negocia, é inegociável, é a lei da empresa, né? Então, a pergunta é, será que esses colaboradores estão alinhados à filosofia da empresa? Porque muitas vezes o colaborador, ele não, vamos dizer assim, ele entra a trabalhar na empresa e ele só descobre como a empresa funciona quando ele está lá dentro. É muito comum você ver em pesquisas que o colaborador passa na frente, um futuro colaborador passa na frente de uma empresa e olha, vê aquela empresa, aquele local, nossa, um dia eu quero trabalhar aqui. Aí esse dia chega, aí passa-se, sei lá, um tempo, ele fala que foi a pior escolha que ele fez. Por quê? Porque justamente isso, a visão e a missão era aquilo que ele via da empresa e aquilo que a empresa queria que ele visse. Porque ele, em algum momento, era um consumidor, por exemplo, desse produto. A partir do momento que ele entrou para dentro, ele tem que respeitar os valores da empresa, a filosofia da empresa. E a pergunta é, será que a filosofia da empresa agrada esse colaborador? Muitas vezes pode ser que não, tá? Então, a estratégia é você manter os colaboradores motivados na filosofia da empresa.
Porque quando essa filosofia não for mais enxergada, não for mais um motivo de motivação do colaborador, ele vai se sentir menos importante e, consequentemente, ele não produzirá aquilo que ele poderia. Muito bem. Vamos falar aqui agora dos níveis hierárquicos. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que as organizações, elas são organizadas de forma simplista nesses 3 níveis aqui. Eu tenho o nível estratégico, que lá eu vou encontrar os CEOs, os presidentes e os diretores. Eu tenho aqui os níveis, o nível tático, onde eu vou encontrar diretores e gerentes. E eu tenho o nível operacional, que eu vou encontrar os supervisores e os operadores. Esses níveis, eles têm que se conectar uns com os outros, através das metas e dos indicadores, que foram estabelecidos pela estratégia, ok? Muito bem. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma fábrica de colchão, uma farmácia, uma pizzaria, uma universidade. Uma fábrica de colchão vai ter o dono da empresa, o CEO, o presidente da empresa. E aí você vai ter os diretores, diretor administrativo, diretor de fábrica, que é o cara que controla todo o chão de fábrica, por exemplo. Na farmácia você tem lá o enfermeiro responsável, que seria a espécie de um gerente, ok? Você tem na pizzaria, por exemplo, a figura de um gerente, né? Na universidade, você tem um diretor educacional, como se fosse, por exemplo, um diretor, tá? E por aí vai. Dentro desse contexto, a gente começa a criar algumas metas e indicadores, tá? Por que eu crio essas metas e indicadores? Porque as metas são as etapas, os passos, as tarefas que eu tenho que executar para que eu possa atingir o meu objetivo. No caso, o objetivo da empresa, a produtividade. E aí eu começo a criar os índices, né, os indicadores, para que eu possa medir essas tarefas, essas metas. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, ó, eu tenho aqui o índice SMART, né, os indicadores SMART, ok? Então, aqui eu tenho o S de específico, né? Então, eu preciso especificar uma determinada... O que é isso aqui? Tá, outra coisa. Vamos lá. Eu preciso especificar uma atividade. Eu preciso mensurar essa atividade, né? Eu preciso tornar ela alcançável, é tangível. Qual a relevância disso? E qual é o tempo que eu vou destinar a esse processo? A hora que eu construir esses indicadores aqui, aí eu vou ter o que a gente chama de um bom indicador. Ou seja, toda vez então que eu olhar para esses indicadores aqui, eu posso construir um processo. E esse processo vai me dar para mim, inclusive, o que a gente chama de qualidade, né? Que é um assunto que a gente vai tratar num outro momento. Então, eu posso ter o quê? O que a gente chama de qualidade. Qualidade na produtividade, qualidade na produção, tá? Otimizações de processos, tá bom? Muito bem. E aí, aqui, ó, eu trouxe de uma forma mais específica, um pouco mais, do que cada um desses carinhas aqui representa. Muito bem. Era isso, Paulo. Tudo bem? Ah, oi, Arely. Seja bem-vinda. Agora que eu voltei para a tela aqui, que eu vi você. Que joia, que ser bom, que você conseguiu entrar. Maravilha. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês agora de administração. Alguma pergunta com relação a isso, a organização empresarial, que eu falei aqui que não ficou muito claro? Tudo bem?
Maravilha. Deixa eu ver aqui, a Areli mandou. Tá beleza, então. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui a gravação, então, e aí agora aqui para mim vai dar, falta 3 minutos para 2h40, 2h30, a gente pode se enxergar lá, a gente pode se encontrar na sala de empreendedorismo às 2h40, pode ser? Melhor, vamos fazer o seguinte, 2h45, tá? 2h45. Assim eu aproveito e tomo uma água. Feito, então? Então, eu vejo vocês 2h45 lá na sala de empreendedorismo, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.